nome de Cristo. Amém. Meus queridos, quando o tema nós podemos ter liberdade, nós não temos uma pregação sequencial, nós, quando vamos pregar, ficamos questionando o que trazer para a igreja para pregar. Qual texto trazer? E eu fiquei entre 3 textos, na verdade entre 2, e a carta de Paulo a Filemon, foi algo que arrebatou meu coração durante os estudos, e eu pensei em trazer essa mensagem aos irmãos. Então hoje nós teremos a exposição do menor livro do Novo Testamento, somente contém 1 capítulo e 25 versos, e por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, na carta de Paulo a Filemon, que se encontra após todas as cartas de Paulo. Filemon é a última dentro do cânon, depois vem em Hebreus. Como é somente 1 capítulo, possivelmente demorará um pouquinho para você encontrar na sua Bíblia, caso você não tenha familiaridade. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de trazer algumas notas introdutórias sobre esta carta. Os irmãos se recordam que o apóstolo Paulo, no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, ele ficou preso durante 2 anos. Durante esses 2 anos, alguns estudiosos, a maioria na verdade, dizem que ele escreveu 4 cartas, as cartas da prisão. São elas: Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Essas 4 cartas foram escritas durante o período que o apóstolo, então, estava preso. Muito possivelmente, Efésios foi escrita entre o ano 60 e 62, a carta de Paulo aos Colossenses no ano 60, a carta de Paulo a Filemon no ano 60 e a carta de Paulo aos Filipenses no ano 61. Então, essas são as datas muito aproximadas do momento da escrita do apóstolo. A ocasião dessa carta é que ele estava preso e ele precisava enviar uma mensagem a uma pessoa, e essa pessoa é Filemon. Filemon era um homem muito rico, ele residia na cidade de Colossos. Muito possivelmente, por ter ser um aposento muito grande, sua casa ser grande, ali na casa dele que existia, ou que se reunia, a igreja de Colossos. Na verdade, Filemon, ele não era o pastor da igreja, o pastor da igreja era Epáfras, que é mencionado muitas vezes, e aliás, será mencionado também na carta de Filemon, será muitas vezes mencionado pelo apóstolo Paulo. Muito possivelmente ele teve contato com o evangelho, ele foi para a cidade de Colossos, ele prega o evangelho e inicia-se então a comunidade de cristãos na cidade de Colossos. Então Filemon, ele era o anfitrião da igreja, ele abria as suas portas, as portas da sua casa, para que os crentes ali se reunissem e pudessem comungar, pudessem ter comunhão uns com os outros, e ter momentos de louvores e culto ao Senhor. Tendo dito isso, esse homem muito rico, ele era dono de escravos. Naquele período, a escravidão não era semelhante de forma alguma a como nós vemos no período colonial aqui no Brasil. Aquilo ali foi uma barbaridade. No período onde que os evangelhos estão sendo escritos e se passa toda a narrativa, na verdade, desde o Antigo e o Novo Testamento, a escravidão não era vista como algo abominável, pois de fato acontecia da seguinte forma: imagine que você deve uma quantia ou um valor exorbitante para uma outra pessoa. Então você se vende a si mesmo como um escravo para essa pessoa, para trabalhar ou para ter outros afazeres. Na verdade, também tinham casos de pessoas que não tinham como se manter, elas não tinham condições de se manter vivas, elas não tinham condições para se alimentar, nem moradia, então elas se vendiam a pessoas que tinham certas quantias, então elas compravam e através do trabalho delas, elas recebiam alimento e moradia. Isso era muito comum no período antigo e nós vemos isso em todo o tempo nas Escrituras. Então, esse Filemon que eu acabei de mencionar, ele tinha escravos. E ele tinha um escravo em especial chamado Onésimo. Onésimo, ele era um dos seus escravos e a palavra Onésimo significa útil. Na verdade, era um nome comum entre os escravos naquela época. Só que aconteceu algo. Esse homem, Onésimo, muito provavelmente ele vai roubar Filemon. Ele vai trazer algum tipo de dano para Filemon. E ele foge após isso. Foge e muito provavelmente ele vai ser
preso e levado até Roma, na mesma prisão onde que estava o apóstolo Paulo. Isso é uma das hipóteses, mas pode ser que também que ele não tenha sido preso, mas de qualquer forma ele vai até Paulo. Então, o propósito, o conteúdo dessa mensagem é Paulo intercedendo em favor de Onésimo a Filemon. Essa carta, ela basicamente tem esses nortes, né, esses princípios. E o ensino da carta, basicamente, ela nos ensina o valor do perdão e da comunhão. O termo perdão é um termo que não vai aparecer de maneira clara na carta. Nós não vamos ver a palavra perdão. Na verdade, a palavra perdão, nossa, ela vem do latim, significa dar completamente, dar ao todo. Significa absorver alguém de uma pena por completo. Isso significa perdão. Portanto, nós não vamos encontrar a palavra perdão, mas todos os elementos do perdão estão incluídos nessa carta. Após essa longa introdução, eu gostaria de que então nós pudéssemos ver como que ela é dividida. Eu fiz esse gráfico aqui para você melhor entender como é a divisão dessa carta. Do verso 1 ao verso 3, há um prefácio, uma saudação do apóstolo Paulo, muito comum nas suas epístolas. A partir do verso de número 4 ao verso de número 7, nós vemos ação de graça de Paulo em favor de Filemon. Ele vai louvar a Deus por conta da vida de Filemon. E também vai orar, ele vai informar que ele tem orado por Filemon. E aqui, do verso número 8 ao verso de número 22, nós temos o miolo da carta. É aqui onde Paulo vai interceder em favor de Onésimo, o escravo fujão. E por fim, temos as saudações e bênção final do apóstolo nos últimos versos, que vai do verso 22 ao verso número 25. O meu interesse é falar durante o período que eu tenho sobre toda a carta. Toda a carta nós vamos mergulhar nela. Então, portanto, vamos, sem mais delongas, ao primeiro verso. Logo na saudação nós vemos dois nomes importantes: Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus, e o irmão Timóteo. Duas informações aqui interessantes. Porque Paulo possivelmente estava preso em Roma, por conta dessa conotação aqui, prisioneiro de Cristo. Ele estava algemado, ele era um prisioneiro por conta da causa de Cristo Jesus, por conta do evangelho que ele estava aprisionado. Então, ele está trazendo essa informação logo no prefácio da carta. Só que ele inclui outro elemento aqui, e o irmão Timóteo, o que faz alguns estudiosos pensarem que Paulo ele não estava preso em Roma. Esse termo prisioneiro é no sentido de servo de Cristo. E o termo, por estar mencionando o irmão Timóteo, Paulo muito possivelmente estava na igreja onde o pastor Timóteo era, redundantemente, pastor, onde Timóteo era pastor, que era em Éfeso. Então, alguns discordam e outros concordam sobre a localização onde o apóstolo estava. Mas a maioria dos estudiosos acreditam que Paulo estava realmente preso em Roma, e nós vamos partir desse pressuposto aqui. E ele vai, então, mencionar quem é que está escrevendo, e agora ele vai falar para quem? Ao amado Filemon. Filemon, como eu já mencionei, era um homem muito rico, muito próximo, era o dono de muitos escravos e posses. Mas ele adiciona, além de falar que Filemon era uma pessoa muito amada, e aqui está declarando que ele era alguém amado tanto pela igreja, mas também pelo Senhor. E agora ele inclui outro elemento. Ele diz que é também nosso colaborador, ou nosso companheiro. Isso quer dizer que ele era alguém que mantinha de certa forma, o apóstolo sendo mantido na sua casa. Ele estava preso em uma prisão domiciliar e muito provavelmente ele recebia fundos para poder se manter naquela casa. Ou também pode ser entendido de outras formas, colaborador no sentido de ser um servo do Senhor também, está entregue na obra de Cristo sobre a terra. E ele acrescenta outras informações. E a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Duas informações aqui interessantes. Primeiro, a igreja então se reunia na casa desse homem, e ele faz menções a mais duas pessoas, um homem e uma mulher. Os três nomes, eles são de origem frígia. Então, muito possivelmente, esses nomes mencionados aqui, Áfia seria a esposa de Filemon, e o seu filho, Arquipo, não deveria ser uma criança, mas alguém já que estava servindo na obra, alguém talvez adulto, companheiro de lutas. E o termo aqui é lutas, batalhas realmente, enfrentamentos. E aqui ele traz a sua saudação.
Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui é sempre uma saudação curiosa, mas muitas vezes nós não meditamos o que significa graça e paz. Graça é um dom gratuito, mas a paz ela sempre vem na sequência da graça, por causa que é um efeito da graça. É a paz com Deus, é a paz por conta da reconciliação que Jesus Cristo, ao ser entregue no madeiro, trouxe entre os homens e Deus. Então nós temos aqui uma breve introdução do apóstolo, um breve prefácio, mas que nos já dá uma informação muito importante. E aqui eu quero extrair 10 lições rápidas do texto. O primeiro delas é que relacionamentos precisam ser permeados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo, nessa introdução, ele nos lembra que Cristo é o fundamento, a base de todos os relacionamentos. Porque, uma vez que a queda, o pecado original, trouxe separação entre Deus e o homem e o seu próximo, e o homem e a criação, Cristo reconcilia todas as coisas nele. Então, todos os relacionamentos, eles devem ser pautados, fundamentados em Cristo. Nós devemos amar o próximo porque Cristo nos amou. Esse é o fundamento dos relacionamentos, é o próprio Jesus. Cristo é o perfeito elo que restaura a comunhão dos homens. E aqui eu vou tratar muito, meus irmãos, sobre o tema perdão em todo o tempo, porque o nome da mensagem é convite ao perdão. Então, se você tem dificuldade em ouvir sobre perdão, e se você tem um coração endurecido para perdoar alguém, eu sugiro que você tampe os seus ouvidos ou ouça a palavra do Senhor nessa noite, que tenho certeza que o Espírito te convencerá daquilo que deve ser feito. Então nós vimos o breve prefácio do apóstolo. Aqui nós vamos para a segunda divisão da carta, que é o momento de ação de graça do apóstolo. Aqui ele já vai começar a tratar uma espécie de... ele vai tentar convencer Filemon de uma forma, obviamente utilizando meios da retórica da antiguidade, para comunicar verdades que Filemon precisava compreender. Veja só, ele diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você, Filemon, nas minhas orações. As orações antigas são mencionadas em alguns livros que duravam durante horas. Eles oravam por horas, os cristãos primitivos. Então ele está dizendo que ele lembra sempre de você, de Filemon, em orações, mas ele dá um motivo: porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo e do amor por todos os santos. Eu tenho dado graças a Filemon, porque eu sei que você é uma pessoa que ama Jesus e ama todos os crentes. Você é alguém abnegado, alguém que ama a igreja do Senhor. Só que ele traz uma outra informação: e oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Nossa, que complexa essa parte, né? Vamos ver um complemento desse verso. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimados por você. O que Paulo está querendo dizer com essas duas partes? Dar graças a Deus por conta da vida de Filemon, mas também orar por Filemon. Ele está dizendo: Filemon, da mesma forma como você ama os crentes, eu quero que você tenha um pleno entendimento da fé, você tenha uma compreensão macro agora no presente. Embora você ame os crentes e o Jesus Cristo, eu quero que agora você ame também no presente, a partir daquilo que eu vou falar, a partir de agora que eu vou trazer as informações. E aqui nós podemos já tirar uma outra lição. A lição é: o perdão demonstra a plenitude da nossa fé em ação. Alguém que foi perdoado, certamente perdoará outra pessoa. Não há nenhuma ofensa que tenha sido tão grande que nós não possamos perdoar. Nenhuma. Uma vez que nós entendemos que Cristo morreu por nossos pecados, nós que estávamos em inimizade com Deus. E Cristo assume o nosso lugar, assume nossa dívida e paga por nossos pecados. Ou seja, é o que eu quero dizer, que o perdão demonstra a compreensão, a totalidade da nossa fé, e nós colocamos essa compreensão em ação, ou seja, perdoando, fazendo assim como Deus fez conosco. Nenhum pecado ofendeu mais alguém do que a Deus. Mesmo assim, Ele enviou Jesus Cristo para nos perdoar. Essa aqui já é a base da nossa maneira de enxergar o perdão.
Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E quando nós perdoamos, nós nada mais estamos fazendo é que demonstrar a plenitude da nossa compreensão acerca do Evangelho. Portanto, não há motivos para nós não perdoarmos. E agora nós vamos para outra divisão, e aqui, como eu disse, é o miolo. Aqui é a argumentação mais abrangente do apóstolo quanto à defesa que ele faz de Onésimo. A terceira parte está escrito assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito. Por quê? Porque eu sou uma autoridade na igreja, eu sou o apóstolo de Cristo, eu fui chamado pelo próprio Cristo. Eu poderia muito bem ordenar que você perdoe. E ele vai trazer uma outra informação. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Há algumas coisas para nós observarmos. Quando nós batemos o olho nesse texto, falamos, olha, como Paulo é bonzinho, ele poderia muito bem ordenar, mas ele prefere fazer de forma amorosa. Olha, ele prefere não ordenar. Isso demonstra que ordenar é algo mal. De forma alguma, é a própria instrução do Senhor para que fosse feito da maneira correta. Então, a ordem que Paulo poderia utilizar, a sua instrução por meio da sua autoridade, é algo bom. A lei do Senhor várias vezes nos ordena a fazer coisas. Nós, brasileiros, não gostamos de imperativos. Faça, deixe de fazer, cumpra. Nós não gostamos desse tipo, por isso nós sempre usamos subjetivo. Né, uma ideia um pouco mais que você possa fazer dessa forma, que você venha fazer. Nós não usamos faça, que você possa fazer isso quando der. Nós não temos, porque é uma ordem, nós não gostamos de ordens. Mas o apóstolo ele poderia muito bem utilizar a ordem por meio da autoridade que ele tem, vindo de Cristo. Mas ele prefere pedir em nome do amor. E aí ele traz duas informações, sendo que eu sou Paulo, o velho. Ou seja, Paulo aqui, ele está dizendo que, primeiramente, ele é o apóstolo, mas também ele se encontra em idade avançada. E a estimativa de vida naquela época, para ser alguém considerado velho, era de 49 anos até 56 anos. Era a estimativa de vida. Não estou dizendo que você que passou dos 49 já é velho, não é isso. Hoje a OMS diz que o percentual, a estimativa de vida é de 76 para o homem e 80 para a mulher. As mulheres vivem um pouco mais porque elas são mais ajuizadas que nós, né? Mas Paulo está informando que ele é alguém já velho. E outra informação importante aqui, o apóstolo Paulo, ele não está com uma pena na mão escrevendo. Por quê? Muito provavelmente o apóstolo Paulo, ele utilizava de amanuenses, que eram pessoas que eram contratadas para escrever em favor daquele que era o contratante. O apóstolo tinha a sua visão muito provavelmente muito fraca, ele já estava envelhecido, e ele aqui, ele está ditando para alguém escrever, e muito provavelmente um amanuense. Então, ele diz que Paulo o velho, e agora também prisioneiro, eu estou preso, mas eu poderia muito bem ordenar a você, porque eu sou uma autoridade, mas eu estou preso e sou velho. Eu quero fazer isso em nome do amor. Eu quero fazer isso de forma amorosa. Eu quero conduzir essa situação de forma amorosa. E aqui temos uma aplicação, ou melhor, uma lição. O perdão é tanto uma ordenança como um ato de amor. Embora Paulo tivesse autoridade para ordenar, ele prefere fazer em forma de pedido, um pedido amoroso. Meus irmãos, perdoar não é algo opcional para o cristão. Aqueles crentes falam, bom, eu vou pensar se eu vou perdoar. Não existe isso. Né? Jesus respondendo a Pedro, quando questionado quantas vezes eu tenho que perdoar, ele fala 70 vezes 7. Que na verdade não é o resultado do cálculo, mas é de maneira incontável. Nós temos que perdoar várias e várias vezes. Não é uma opção para o crente. Né? E também não existe nenhuma uma ofensa grave que nós não podemos perdoar. Mas se não é por meio da ordem, é por meio do amor. Que tipo de amor? Do amor que constrange, o amor que leva em consideração aquilo que foi feito por nós antes. Essa é a maneira de nós levarmos em consideração o perdão. O amor de Deus nos constrange porque Deus nos perdoou em Cristo. E aqui eu gostaria de fazer um rápido adendo aqui para os pais. Pais que educam os filhos. Nunca, quando o seu filho errar, e ele pedir desculpas ou perdão, minimize isso. Ensine para ele a importância do perdão.
Há muitos pais que dizem, não, está tudo bem, filho. Às vezes o menino fez, ou a menina fez algo muito grave, e ele diz, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, de forma alguma está tudo bem, tudo tranquilo. Você deve ensinar o peso do perdão desde pequeno, porque quando ele for mais moço ou mais moça, vai desconsiderar qualquer tipo de ofensa que causa aos outros, porque foi instruído a infância toda que se errar está tudo bem, não há peso. Alguns outros pais que dizem assim, filho, eu vou te dar um prêmio se você não fizer isso mais. Está errado também. Você não tem que beneficiá-lo por conta de algo que ele tem que aprender. Você não mentir mais, eu vou te dar um prêmio. De forma alguma, você mentiu, o que você deve fazer com o seu filho para condicioná-lo? Você que é um pai cristão, obviamente. Se for um pai que não é cristão, você pode levar a vida como quiser. Mas se você tem Bíblia em casa, você não fará dessa forma. Você vai fazer, filho, vem aqui. Nós vamos levar isso ao pé da cruz. É isso que um pai cristão, uma mãe cristã fará. Vai falar, filho, isso está errado. Isso aqui está errado, e isso entristece o Senhor. Isso é uma ofensa contra o Senhor. E você vai orar com o seu filho ou com a sua filha. E nunca deixar isso batido. O seu filho precisa saber o valor do perdão. De forma alguma menospreze isso. Ah, Caio, mas você não tem filho. Como você pode me instruir a criar os meus? Mas eu tenho Bíblia, irmãos. A sequência do texto é que faço um pedido em favor do meu filho Onésimo. Ele vai seguir aqui. Eu estou fazendo um pedido a favor do meu filho que gerei entre as algemas. Ou seja, enquanto eu estava preso, eu preguei o evangelho para esse rapaz. E ele creu no evangelho. E eu sou o pai espiritual dele, eu trato como um filho. Assim como ele chamava Timóteo de filho, ele está chamando Onésimo de filho. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo. Agora ele vai falar algo interessante. Antes, ele era inútil para você. O que significa Onésimo? Útil. Agora, mas antes ele era inútil para você. Inútil. Mas, atualmente, porém, é útil para você e agora para mim. Ele é útil. Ele é Onésimo agora. Eu o estou mandando de volta a você. E ele, quero dizer, o meu próprio coração. Ele vai chamar Onésimo do seu próprio coração. Eu estou enviando o meu filho que eu gerei entre as algemas. Não machuque o meu coração. Não se desfaça daquilo que eu estou enviando. Considere aquilo que eu estou enviando. Eu estou levando o meu filho que eu gerei entre as algemas. Não me magoe. Pelo contrário, reanime meu coração ao aceitá-lo. E aqui nós podemos tirar uma outra lição. O perdão torna-nos úteis uns aos outros. Um relacionamento só tem utilidade quando um tem reciprocidade para com o outro, quando relacionamentos se apresentam úteis uns para os outros. Quando nós odiamos alguém, e isso faz com que nós não o perdoemos, nós estamos matando a pessoa no nosso coração. Você se recorda o 6º mandamento? Não matarás ou não assassinarás. Mas Jesus ele vai ampliar, ele vai falar assim, qualquer um que se irá no seu coração já cometeu pecado contra o outro. Ele vai dizer assim, e qualquer um que dizer racar, que significa idiota, a outra pessoa, ou seja, irá e lançar maldição sobre a pessoa, esse está sujeito ao juízo. Jesus vai dizer isso. Está muito claro. Mas você fala, bom, mas só pelo fato de eu odiar alguém e não perdoar, eu já matei, você já matou. Você já matou de que forma? Eu preferia que essa pessoa nem existisse. É isso que você sente no seu coração. Nem existisse. Você já assassinou ela no seu coração. Se você prefere que ela sequer existisse, você está em pecado, você assassinou essa pessoa no coração. Você precisa liberar perdão e você precisa perdoar. Portanto, esse tipo de palavra, quando Jesus, ele traz isso durante o Sermão da Montanha, que é um sermão maravilhoso, maior, que está lá em capítulo, esse verso 5, 22 de Mateus, ele vai tratar sobre essa questão. Quando nós nos iramos, nós já matamos a pessoa em nosso coração. Mas o perdão, ele nos torna úteis uns aos outros, ele reconstrói pontes, ele redesenha histórias. Esse é o poder de Deus para nós. O texto continua dizendo assim, eu queria conservá-lo comigo, eu queria que ele ficasse aqui comigo, mas ele vai explicar o porquê ele não vai fazer isso. Mas antes ele diz, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Eu queria que ele ficasse comigo como companheiro, eu estou sofrendo aqui, eu estou solitário aqui. Se ele ficasse aqui, ele me serviria como você. Só que você está em Colossos e ele está aqui. Ele seria muito útil para mim, ele seria muito Onésimo para mim, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, porque tem uma maneira certa de fazer.
Se Paulo fizesse isso, ele estaria tomando uma propriedade indevida que pertencia a outra pessoa, e ele poderia até ser preso por causa disso. Aliás, ele já estava preso, né? Poderia aumentar a sua pena. Mas ele responde, ele continua, mas não quis fazer nada sem seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação. Eu não quero te obrigar, mas algo que é feito de livre vontade. Eu quero te convencer pelo amor, Filemon. Eu não quero que você faça obrigado, mas você entenda o que eu estou dizendo. E aqui tem uma outra lição para nós. O convite ao perdão não é uma imposição, mas um ato gracioso. Quando nós somos forçados a perdoar alguém, o que nós fazemos? Nós levantamos a nossa guarda, nós nos defendemos. Eu não quero perdoar, não quero. Quando a pessoa vem e fala assim, geralmente isso acontece quando alguém imaturo fala, você está errado e você está errado, vocês precisam se acertar. Já errou já, eles sabem que é errado. Existe uma maneira de conduzir a situação. Existe uma maneira, e essa maneira que Paulo utiliza é a maneira do amor. Mas alguns ainda fazem isso. Você está errado. E aponta o dedo em riste a pessoa, e você também está. Esse método às vezes funciona, porque de fato é verdade, mas há um meio mais fácil de nós alinharmos. Por que o perdão não acontece? Por conta da dureza de coração. É o que Jesus vai tratar sobre a questão do divórcio. Ele vai falar, a lei de Moisés foi dada quanto a essa questão por conta da dureza de coração. O coração é tão endurecido que não permite liberar perdão. Então, o que Deus faz quando nós liberamos perdão? Ele abre uma rachadura enorme, desfaz a pedra que está em nosso coração, e assim nós conseguimos liberar perdão. Quando nós somos convidados à reconciliação com alguém, por amor a Cristo, nós então baixamos a nossa guarda. Quando nós somos constrangidos por aquilo que Cristo fez por nós, nós tendemos a abaixar nossa guarda e aceitar a situação. Timóteo ele continua dizendo assim, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, mas tem um propósito, porque a providência guia todas as coisas. Olha só, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que um escravo, agora como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. E aqui, meus irmãos, uma outra aplicação maravilhosa, o perdão tem valor eterno. Não haverão crentes brigados, não haverá crentes brigados no céu, não haverá isso, de forma alguma. No céu, nós viveremos em paz, não haverá mais a dureza de coração. O perdão, ele não tem somente valor transitório, se tornando um útil um para o outro, mas valores eternos. Ele tem um valor eterno. Um perdão na terra também terá valor no céu. Qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor e o próximo. Eles estão interligados, não é? O grande mandamento ordena o amor tanto a Deus quanto ao próximo. Está lá em Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 39. E isso exemplifica o interesse de Deus, que nós tenhamos amor uns pelos outros, e não pode haver nenhum tipo de desavença entre nós. Jesus, ainda no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, verso 23 e 24, ele vai falar assim, alguém que está pronto a levar a oferta ao altar, mas tem algo contra o seu próximo, deixa a oferta no altar e vá se reconciliar com o seu irmão. Depois você traga a oferta, depois de se reconciliar. Algumas pessoas querem servir a Deus, mas elas têm problemas, elas não liberam perdão com um monte de pessoas. Esse texto aqui ele foi muito importante durante os primeiros meses da minha conversão. Eu tinha acabado de retornar de um retiro abençoado, e eu havia comprado um livro do Billy Graham, aliás, e ele começava no livro falando sobre perdão. Eu falei, vou parar de ler isso aqui é muito confrontador. E eu fui fazer devocional naquele dia, estava no Sermão do Monte, e novamente fui confrontado. Só não poderia parar de ler a Bíblia, né? Estava falando comigo. O Senhor queria algo de mim, e foi algo que foi libertador para mim, liberar perdão, mesmo quando nós somos a parte mais atingida. É interesse do Senhor que nós
tenhamos apreço pelo perdão, porque o perdão, ele tem valor eterno, ele tem valor para o nosso Deus. O texto continua dizendo assim, no verso 17 ao verso 19, portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim, como se fosse a mim mesmo sendo o lugar de Onésimo. E se ele te causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, põe na minha conta. E eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. É muito legal essa parte aqui. O que está acontecendo aqui? O amanuense sai e Paulo fala, eu vou escrever agora. Ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso, eu pagarei. Aí volta o amanuense. É como se fosse uma nota de compromisso. Olha, eu estou assumindo esse compromisso. Se ele fez algo que te prejudicou, coloca na minha conta que eu vou supri-lo. Eu vou pagar. E ele traz algumas informações que ele continua. É claro que eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. É um recurso retórico da antiguidade. Eu não preciso dizer, mas já estou dizendo. Você me deve a própria vida. Porque Epáfras teve contato com a pregação do Evangelho por mim, e ele chegou até você, pregou o Evangelho, e você foi alcançado pela graça. De certa forma, você me deve a sua própria vida. Mas eu não preciso dizer isso, mas você sabe. Você sabe. É isso que Paulo está dizendo. Mas aqui nós podemos extrair uma outra lição valiosíssima. Ser um agente de reconciliação certamente nos custará muito. Não se trata, pô, de expor o erro para uma pessoa. Você precisa assumir, vou utilizar um termo comum, você precisa assumir o BO. Você precisa falar assim, eu pago, vai me custar tudo, mas eu estou aqui. Algumas pessoas falam, você está errado e você está errado, vocês precisam se acertar. Mas isso não é ser agente de reconciliação, pelo amor de Deus. Isso não é de forma alguma. Como eu posso exemplificar? Ser um agente de reconciliação, alguém que traz paz entre duas pessoas. Vamos imaginar, no meu caso, a minha mãe sempre foi uma mulher muito atenciosa com a educação dos filhos. E meu irmão sempre foi mais guloso do que eu. Então vamos imaginar que meu irmão, ele comeu um bolo inteiro, e eu fiquei muito bravo, e eu não comi nenhuma fatia do bolo. Vamos imaginar, para ilustrar melhor, que o bolo era de aipim, que eu adoro o bolo de aipim. Eu não comi nenhum pedaço, e ele comeu o bolo inteiro. O que a mãe faria? A mãe, como agente de reconciliação, fala, não, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com ele, mas eu vou comprar um bolo e vocês comem juntos. Ele vai comer mais que eu, mas essa mulher, ela tomou a atitude certa, ela está assumindo o BO, a dívida é eu que pago, pode deixar, eu assumo a dívida. Mas eu estou usando uma ilustração boba, que você pode aplicar isso em várias questões na sua vida. Há uma maneira correta de ser um agente de reconciliação, e é isso, é assumindo a dificuldade, assumindo um BO, é imitar Jesus, meus irmãos. Paulo não fala, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo? O que Paulo faz? É imitar Jesus, deixa que eu pago. O que Jesus fez? Pagou a nossa dívida. O que Paulo está fazendo? Deixa que eu pago a dívida. Isso é ser um agente de reconciliação. Qualquer outra coisa não tem embasamento bíblico algum. É pura força do nosso braço. O texto caminha para o fim dizendo assim, sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Recebe, Onésimo, reanima o meu coração em Cristo, certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará muito mais do que eu estou pedindo. Eu sei que você vai perdoar, porque eu sei do seu amor por Jesus, e eu sei do seu amor pelos santos, e eu estou certo que você vai perdoar, você vai aceitar ele de volta, e vai fazer até mais. Por que isso? Porque aqui é a nossa outra aplicação, porque nós cristãos, porque é isso mesmo, o testemunho de uma reconciliação tem um poder de reanimar corações. Quando nós testemunhamos uma reconciliação de duas pessoas que estavam brigadas e são crentes, nós olhamos e falamos, olha o poder restaurador de Cristo, olha Cristo redesenhando histórias, fazendo novas coisas na vida dessas pessoas que outrora, se dependesse delas, elas não conseguiriam se acertar, mas é o poder transformador, é testemunho vivo isso. Testemunho valiosíssimo, pessoas que não se falam por muito tempo, e às vezes acontece o quê? Duas pessoas que não são crentes, e em um dado momento uma delas se converte,
E essa pessoa fala, puxa, eu preciso acertar minha vida. E ela vai até a pessoa e fala, ó, eu encontrei com Cristo, Cristo me encontrou, eu estava completamente sujo, imundo, Ele me perdoou, Ele me lavou, Ele me purificou dos meus pecados, e eu estou aqui diante de você para pedir perdão, porque eu sei que errei com você. E aí o que acontece? A outra pessoa é impactada com isso. Nós temos muitos casos, eu poderia ficar mencionando vários, e você conhece muitos outros. Isso acontece, é um testemunho que choca pessoas, quando há pedido de perdão. Meus irmãos, portanto, o testemunho de uma reconciliação faz o que aconteceu com Paulo, o que na verdade que Paulo está querendo. Na verdade, o perdão aconteceu, porque caso contrário não estaria no cânon. Filemão recebeu Onésimo e perdoou Onésimo. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele transforma histórias, Ele reconstrói laços, Ele restaura relacionamentos. Creia no poder de Deus. O texto caminhando para o fim, mas somente no verso 2 ele diz assim: como eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo, Paulo vai além. E não só e ao mesmo tempo, prepara-me também uma pousada. Daqui a pouco eu estou saindo da prisão. São 2 anos. Prepare-me um lugar aí. Você perdoou, eu sei que você vai perdoar. Prepare-me um lugar. E mais, continue em oração. Ele diz assim: pois espero que por meio da oração de vocês eu lhes seja restituído. Eu tenho certeza que por meio da oração de vocês o Senhor vai me libertar da prisão. O que nos ensina aqui é que Deus utiliza a oração do seu povo para cumprir os seus propósitos. É um ensinamento muito claro, né? Se Deus é soberano e faz todas as coisas, por que eu devo orar? Aqui está a resposta: pois eu espero que por meio da oração de vocês eu seja restituído, por meio da intercessão de vocês, por meio do dobrar de joelho de vocês, logo estarei livre e continuarei a pregação do Evangelho. E aí ele vai para a 4ª viagem missionária, que não é registrado em nenhum livro do cânon, mas nós assim sabemos. O texto pode nos dar uma linda aplicação. Cristãos sempre esperam de outros cristãos a ação correta. De forma alguma Paulo pensou assim: vou falar isso para ele, mas ele vai ficar com o coração endurecido, né? Como alguns crentes falam assim: eu não vou com a cara dessa pessoa. Aí as pessoas, alguns até falam: o santo não bateu. Realmente deve ser outra entidade que você deve servir. Não deve ser o Senhor, não deve. Porque se você é um imitador de Jesus, certamente você perdoará. Cristãos sempre esperam de outros cristãos a ação correta. É isso que Paulo espera, porque nós nunca esperamos uma ação contrária a essa. Aquele que diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão é o quê? Mentiroso. É isso que as escrituras dizem, mentiroso. Lá em 1 de João, capítulo 4, verso 20, se alguém diz que ama a Deus, e existem muitas pessoas que escrevem, eu amo a Deus, mas odeio um monte de gente, essa pessoa é mentirosa. E eu gosto que elas sejam expostas dessa forma nas escrituras. Você que odeia alguém, diz amar a Deus, eu sou alguém fiel ao Senhor, mas você odeia, você, além de ser homicida, você é mentiroso. E eu espero que você se arrependa nessa noite. Cristãos sempre esperam de outros cristãos a ação correta. E nós vamos aqui para o final. A última parte do texto, as saudações e a bênção final do apóstolo, está escrito assim, no finalzinho: Epáfras, que era quem? Pastor, lá de Colossos, mas ele traz algumas informações: prisioneiro comigo em Jesus Cristo. Isso muito possivelmente ele está querendo dizer, Epáfras, ele serve, ele é escravo de Cristo junto comigo, ele é prisioneiro, ele está algemado à obra do Senhor, ele está comigo também, ele é companheiro de missão, companheiro de obra comigo. Mas ele traz outras informações. Marcos, muito possivelmente João Marcos está com ele. Aristarco, que sempre, na verdade, se não me engano, da 2ª, 3ª viagem missionária, esteve com Paulo em todas as viagens. Demas, é aquele mesmo Demas lá que amou mais o presente século, que está lá na 2ª carta de Paulo a Timóteo. Depois ele vai amar demais o mundo e vai para a região de Tessalônica. E Lucas, o médico, o evangelista, e ele vai dizer que eles são meus colaboradores, eles estão comigo me ajudando. Todos esses estão comigo, mas eles mandam também saudações a você, Timóteo. E ele finaliza: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês, da igreja de Colossos. Não somente a família, mas todos vocês, toda a igreja que se reúne na sua casa. E a palavra espírito aqui é muito bom explicar, tem a ideia de mente, esteja em suas consciências, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja
com a consciência de todos vocês. E aqui a nossa última aplicação é a graça que nos leva a perdoar quem nos ofendeu, porque caso contrário nós não conseguimos perdoar, nós dependemos da ação de Deus. O cristão perdoa o seu ofensor porque o Espírito Santo habita em seu coração, habita em seu ser e o convence do pecado, e por isso o coração é estilhaçado pelo poder de Deus. É a ação graciosa de Deus que nos leva a perdoar, caso contrário nós não conseguimos perdoar, meus irmãos. Agora, quem não perdoa é alguém que não pode ser conhecido como cristão, porque o Evangelho de João, capítulo 13, verso 45, diz que nós seríamos conhecidos pelo amar uns aos outros. Uma pessoa que odeia a outra pessoa e não consegue liberar perdão, nem cristão pode ser considerada. Além de ser mentiroso, homicida, como eu disse, também não pode ser cristão. Isso é muito pesado. Eu estou utilizando todos esses argumentos para te lembrar que nós precisamos perdoar. Mas eu quero tirar 3 aplicações somente. Seja um agente de reconciliação, como o apóstolo Paulo. Seja um bem-aventurado, bem-aventurados pacificadores. Seja alguém que assume o peso, o jugo, assume a conta de outra pessoa, alguém que leva as cargas de outra pessoa. Mas não somente dessa forma, seja também um ministro da reconciliação. É o que Paulo vai escrever aos Coríntios, né? O que é ser um ministro da reconciliação? Um pregador do evangelho que traz finalmente as boas notícias para que aquele que era inimigo se torne amigo de Deus. Aquele que andava em trevas, guiado pela sua natureza pecaminosa, agora seja parte da família de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Seja um agente de reconciliação. Também tenha um coração perdoador. Tenha um coração que perdoa. Eu fiquei falando por quase 1 hora aqui sobre perdão e vai ter gente que não vai liberar perdão. Tem coisas contra outras pessoas, vai falar, não vou, porque eu não aceito de forma alguma, mas o próprio Deus te perdoou. A sua ofensa foi muito maior, e você mesmo assim continua mantendo o seu coração endurecido. Que o Espírito estilhasse seu coração endurecido nessa noite. E por fim, almeje ser perdoado. Se você ofendeu alguém, se você é a parte que causou dano, que você tenha essa santa ambição e essa coragem. É para poucos. Às vezes você nem sabe que ofendeu alguém, mas aquela pessoa está estranha com você. Você está estranha. Eu vou tomar iniciativa porque eu sou discípulo de Jesus, eu vou lá. Eu vou pedir perdão, eu não sei o que eu fiz, né? Mas eu vou lá pedir perdão para a pessoa. Você vai conversar com a pessoa. Eu te fiz algum mal? Meus irmãos, hoje nós falamos sobre uma igreja vencedora pela manhã. E eu tenho certeza que uma igreja vencedora é uma igreja que não há conflitos em seu seio, no seu âmago, não há intrigas, há mutualidade de amor, um ama o outro em Cristo, e assim nós vivemos para a glória de Deus. Que isso instrua o seu coração e o meu coração nessa noite. Amém? Vamos orar, curve sua fronte. Santo Deus, nós te agradecemos por esse relato registrado nas suas sagradas escrituras. Nós te agradecemos porque nós podemos ter contato com a história de Filemon e aquele que veio a se tornar o seu irmão caríssimo, Onésimo. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo testemunho que aqui é registrado e pedimos, Deus, que a tua palavra não volte vazia em nosso coração, que saiamos por essas portas determinados em sermos agentes de reconciliação, pessoas que levam o perdão do Senhor, mas também que unem pessoas que estão brigadas. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração perdoador, um coração que leve em consideração aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos perdoou por meio do teu Filho. E por fim, Senhor Deus, nós pedimos que se nós causamos ofensas às pessoas, nós oramos hoje o Pai Nosso, a oração do Senhor, e nós com entendimento, com fé e com reverência, nós falamos, perdoai as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, assim como perdoamos, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, ou aqueles que têm dívidas conosco.
esse condicional, Senhor, não leve em consideração, pois nós somos pecadores, falhos. Pedimos a Tua graça sobre nós. Nós sabemos que não é porque nós fazemos que somos perdoados, mas por meio dessa oração, nos lembre, Senhor, que nós devemos perdoar todos. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.